em educação e hoje eu vou compartilhar com você a minha experiência como professora da educação infantil. Nós vamos iniciar falando sobre o planejamento, uma das primeiras atividades que nós desenvolvemos no início do ano. A partir da orientação da coordenação pedagógica da Escola de Educação Infantil ou do Centro de Educação Infantil, os professores elaboram o seu planejamento. Esse planejamento pode ser um planejamento anual, um planejamento bimestral ou semestral. Isso depende da orientação repassada pela coordenação pedagógica. Com base na elaboração desse planejamento, os professores semanalmente vão construir os planos de aula. E esses planos de aula é que vão ser a base, vão orientar todo o trabalho que o professor desenvolve em sala de aula. Veja como é importante construir um bom planejamento, um planejamento que contemple todos os conhecimentos que serão trabalhados pelo professor durante todo o ano letivo. Para elaborar esse planejamento e também os planos de aula, nós, professores da educação infantil, consultamos o PPP da instituição. Esse PPP, a partir de 2009, ele passou por uma revisão. Por quê? Porque era necessário que as instituições inserissem os conhecimentos da Base Nacional Comum Curricular. Então, os professores, participaram da elaboração, da revisão desse PPP e a partir dessa revisão nós tivemos uma nova versão. Então, eu como professora precisei fazer o estudo desse PPP, o estudo da base, para colaborar na construção do PPP da minha escola. Depois de fazer essa construção, foi o período de adaptar os planejamentos a esse novo PPP. Nós utilizamos na educação infantil, além da Base Nacional Comum Curricular, as diretrizes para a educação infantil. E essas diretrizes são o principal documento que orienta o trabalho lúdico que nós, professores, devemos desenvolver com as crianças. Nós precisamos contemplar as interações e as brincadeiras em todos os momentos das atividades desenvolvidas na educação infantil. Portanto, depois de fazer esse trabalho de elaboração, de construção do planejamento e dos planos de aula que passou pela inserção dos conteúdos da BNCC, é hora de pôr em prática. E nós colocamos em prática nas diversas atividades que estão presentes na rotina da atividade docente na educação infantil. Essa rotina começa no início do dia, recebendo as crianças. Todas as atividades desenvolvidas por nós, professores, são atividades de caráter pedagógico. Então, a partir do momento que nós estamos recebendo as crianças de manhã, ou se é um turno vespertino, nós já estamos exercendo a atividade pedagógica. Nós recebemos as crianças sempre com uma atividade lúdica. Então, os brinquedos estão espalhados pela sala, jogos, nós temos livros e as crianças vão chegando e já vão interagindo com esses materiais que estão disponíveis ali naquele ambiente. Depois de receber as crianças, nós vamos para o momento do café da manhã, quando nós estamos trabalhando com crianças de 4 e 5 anos na pré-escola. Quando o trabalho é desenvolvido com bebês, na etapa creche, que contempla crianças de 0 a 3 anos, nós temos o momento da mamadeira. Então, o professor recebe a criança e nós já temos o momento do café da manhã ou o momento da mamadeira. Depois desse momento em que as crianças serão alimentadas, nós temos o momento de desenvolver aquelas atividades que nós planejamos, que estão presentes lá no nosso planejamento. E essas atividades, como seguem a BNCC, elas estão de acordo com os campos de experiência. Então, por exemplo, uma atividade que está relacionada ao campo de experiência eu, o outro e o nós.
é uma atividade de interação. Então, nós vamos cantar, nós vamos conversar sobre o que a criança conhece sobre determinada temática, vamos ler histórias, vamos trabalhar com músicas, lembrando sempre que nós devemos trabalhar com uma perspectiva lúdica, né? Esse momento é o momento para conduzir a atividade que você planejou, a atividade que está relacionada ao seu planejamento anual e também ao PPP da escola. Essa rotina que eu estou dividindo, compartilhando com vocês, é uma rotina de um ensino integral. Nós temos também rotinas de ensino parcial, né? Mas continuando na rotina de ensino integral, nós temos então o momento de receber a criança, temos o momento do café da manhã ou do mamá, temos o momento da atividade que foi planejada e depois nós temos o almoço. Essa atividade de alimentação é uma atividade pedagógica. A professora pode conversar com as crianças sobre a importância daqueles alimentos, a importância de ingerir frutas, de ingerir legumes. Pode aproveitar para contar uma história, sempre tornando esse momento um momento lúdico, um momento agradável para a criança. A criança precisa se sentir acolhida, precisa sentir que ela é aceita, que ela é bem recebida e querida naquele ambiente escolar. Depois do momento da alimentação, nós temos o momento do descanso. E carinhosamente, esse momento do descanso, em algumas instituições, é chamada de hora do soninho, né? Então, nós temos momentos de descanso, que nós chamamos carinhosamente de hora do soninho. Em outras instituições, é chamado de hora da soneca. E nesse momento, a criança tem ali um local destinado para dormir, para descansar. E se a criança não quiser dormir? Essa vontade deve ser respeitada, tá? Então, nós profissionais da educação infantil não podemos obrigar a criança a dormir, já que ela não está com vontade. Isso também em relação à alimentação, tá? Se a criança não quiser dormir naquele momento, o professor ele deve ter uma segunda atividade planejada para desenvolver com aquela criança. Então, ele pode ficar conversando com a criança, ofertar materiais para que a criança faça a exploração, por exemplo, livros com figuras. É um momento para descansar, né? E a criança que quer descansar poderá, e a que não quer também deve ser respeitada. Ela não deve ser forçada a este momento e forçada em nenhuma atividade que ela realiza ali na educação infantil. Acordamos, saímos do momento do soninho, o momento da soneca, e agora nós vamos novamente tomar o lanche da tarde. Esse lanche da tarde sempre é preparado com muito carinho pelo pessoal da cozinha, com a orientação de nutricionistas. Existe um programa, que é o Programa de Alimentação Escolar, que orienta a produção da alimentação escolar, sempre pensando nas informações, nas questões nutricionais que são ofertadas à criança. E aí nós temos novamente esse lanche para a criança e depois desse lanche é a hora da brincadeira. Como é que essa brincadeira vai se desenvolver? Eu, como professora, diversifico esses momentos da brincadeira. Então, em alguns dias da semana, eu faço a brincadeira livre. Em outros dias, a brincadeira dirigida. Ou eu divido o tempo entre brincadeiras livres e brincadeiras dirigidas. Isso nós não precisamos fazer apenas dentro da sala de aula. Nós podemos ir para o pátio da escola, podemos ir para o parque da escola. Se é uma escola que tem uma área coberta ou um pátio também descoberto, o professor pode variar esses espaços, sempre promovendo a interação, a alegria, a diversão e o desenvolvimento.
Nas brincadeiras livres, as crianças estão em pleno desenvolvimento. Elas estão conversando, trocando experiências, interagindo entre elas e também com o professor. E a tarefa do professor, enquanto as crianças brincam, não é ficar apenas observando. Ele precisa ter um olhar clínico, um olhar que está fundamentado em todas aquelas teorias que ele conhece. Então, eu, quando olho para as crianças brincando, na educação infantil, nesse momento do parque, do pátio, eu observo qual criança que consegue interagir, que consegue se expressar mais facilmente, observo as habilidades motoras, se tem alguma criança que ainda não consegue pular, se não consegue correr. Se nós estivermos em uma turma de bebês, esse momento de atividade livre é o momento de fazer a estimulação. Então, o professor canta para os bebês, o professor precisa cantar para os bebês, conversar com os bebês, estimular cada parte do corpo, porque esse bebê, ele está conhecendo o mundo e conhecendo a si. Ele precisa saber onde o seu corpo começa e onde o seu corpo termina. E ele também precisa saber quem são as pessoas que estão naquele ambiente, quais são os elementos da natureza. Perceba que o professor tem um papel fundamental quando trabalha com os bebês. Ele vai apresentar o mundo para as crianças. Para as crianças da educação infantil de modo geral, mas em especial para os bebês, porque ele apresenta o mundo, as palavras, as sensações. Pensando nesta apresentação de sensações para os bebês, o professor ele pode fazer atividades com melecas e texturas. Então, com os bebês, nós podemos possibilitar que ele explore diferentes texturas, sensações com alimentos. Sempre coisas que o bebê pode ingerir, né? Por exemplo, quando nós vamos trabalhar com melecas, nós podemos fazer gelatina, fazer mingau, e o bebê vai explorar aquela meleca, aquele material, aquela gelatina, e ele também pode colocar a boca. Essa etapa é a etapa do desenvolvimento da oralidade. Então, geralmente, o bebê leva tudo à boca, né? Ele sempre procura experimentar o mundo pela boca. Então, é importante que o professor tenha essa atenção. Não trabalhar com elementos que não podem ser ingeridos pela criança. Pensando ainda nesse trabalho de exploração, de apresentar o mundo para os bebês, nós podemos levar diferentes aromas para que os bebês sintam e desenvolvam essa percepção. Elementos e objetos coloridos. E isso sempre deve variar, né? O professor ele deve escolher diversificar sempre as atividades, possibilitando que cada vez mais essas crianças que estão desde o berçário até a pré-escola tenham ricas possibilidades de explorar e de conhecer o mundo. Com isso, com a apresentação dessa rotina que eu trouxe aqui a vocês, é possível perceber que o professor é o grande organizador das possibilidades de que a criança conheça a riqueza de elementos presentes no mundo. É por intermédio das atividades que o professor colocou lá no plano de aula e que ele desenvolve cuidadosamente no dia a dia, que o aluno vai explorar e vai conhecer toda essa riqueza. Olha como é importante o trabalho do professor na educação infantil. Mas o trabalho do professor, ele também envolve questões burocráticas, né? Ele não fica apenas no trabalho que ele desenvolve com os alunos em sala de aula. Ele também desenvolve o processo de avaliação. E no processo de avaliação, ele precisa trabalhar com a percepção de que cada aluno é um sujeito único. Lembra quando eu mencionei que quando as crianças estão fazendo atividades livres, o professor deve olhar para o desenvolvimento da criança, perceber se ela está com desenvolvimento motor correto, adequado para a idade, o desenvolvimento da linguagem, as interações?
Por que é importante fazer essa observação? Porque a avaliação na educação infantil, ela não tem a finalidade de promover a criança, de aprovar ou reprovar. Ela tem a finalidade de elencar, de demonstrar como essa criança está se desenvolvendo. Então, é uma avaliação de caráter formativo. Uma ferramenta muito importante para demonstrar esta avaliação de caráter formativo é o portfólio. Então, muitas instituições utilizam um portfólio. O portfólio é uma pasta em que o professor ele coloca todas as atividades que a criança desenvolve durante o ano. Olhando para essas atividades no final do ano, é possível perceber como a criança estava no início e tudo aquilo que ela construiu, tudo aquilo que ela desenvolveu durante o ano letivo. Além do portfólio, existem instituições que trabalham com o parecer descritivo. Então, como é que nós fazemos esse parecer descritivo? O professor ele preenche uma ficha e escreve o desenvolvimento individual de cada aluno em cada ficha de parecer descritivo. É um trabalho minucioso e é um trabalho em que o professor também pode revisar a sua prática. Por fim, falaremos do conselho de classe. O conselho de classe também está desenvolvido, também está presente na educação infantil, mas ele também não tem o caráter de aprovar ou reprovar o aluno. O conselho de classe na educação infantil, ele é um momento em que os coordenadores e os professores conversam a respeito do desenvolvimento das crianças. Eles trocam experiências e a coordenação também pode sugerir alternativas de trabalho para o desenvolvimento das crianças na educação infantil. Por fim, eu espero ter apresentado para você a riqueza do trabalho na educação infantil. Primeiramente, pensando no planejamento, na rotina, na utilização da BNCC, na avaliação e, por fim, no trabalho que é desenvolvido durante o conselho de classe. A educação infantil, ela está dividida em etapas. Nós temos a pré-escola, que atende crianças de 0 a 3 anos, e temos a pré-escola, que atende crianças de 4 a 5 anos. Na creche, na etapa que compreende de 0 a 3 anos, o trabalho está voltado ao desenvolvimento das sensações, das habilidades motoras e da linguagem. Então, as atividades desenvolvidas pelos professores e também orientadas pela BNCC, elas estão ligadas ao desenvolvimento integral dessa criança, pensando nos aspectos físicos, psicológicos, motores e também na oralidade. Quando nós pensamos na pré-escola e desenvolvemos esse trabalho com crianças de 4 e 5 anos, nós já temos a possibilidade de apresentar áreas de conhecimento. E essas áreas de conhecimento introduzem alguns conteúdos que serão explorados no ensino fundamental, por exemplo. A linguagem. A linguagem, ela começa a ser trabalhada como uma área específica aos 4 anos, e o professor já começa a apresentar à criança o nome próprio, a criança começa a reconhecer o próprio nome, ela começa a aprender a diferenciar letras e números, começa a desenvolver desenhos, garatujas. Então, é importante que o professor tenha o conhecimento de que essa etapa pré-escola também não é uma preparação para o ensino fundamental. Ela tem objetivos próprios, mas nós já temos um trabalho aprofundado com os conhecimentos que estarão presentes também na etapa seguinte. Foi um prazer desenvolver e expressar, dividir com você toda essa minha experiência como docente na educação infantil. Obrigada.